temos o globo. Olha lá, mostra aqui, ó. Pra quem tá na câmera. Quer que eu vá aí do seu lado, Emílio? Por favor, mostra aqui. Olha lá, ó. Mas é matemática. Vai lá, professor. Olha lá, fez Harvard. Fez Harvard. Harvard. Aula do Sami agora. Isso aqui é Harvard. Mexer com Harvard é complicado. PhD e pipoca. Aqui. Fala no microfone. Babaca sou eu, obrigado. A gente pegou Santiago do Chile. Tem 2 voos que saem de Santiago. Um voo é o chama LA, que é da Latam, 805. Demora 14 horas e 20. Ele sai de Santiago e vai para Melbourne. Ok? Austrália. Austrália. E o outro que a gente pegou, ele sai de Santiago e vai para Londres. Inglaterra. Os dois, o outro voo é da British Airways. Certo. British Airways, 250. E aí, o que acontece? Os 2 voos demoram 14 horas e 20 minutos. Só que, se a Terra for plana, no mapa de vocês, eu peguei o mapa que eles deram pra gente. Certo. Porque Os o dois meu voos mapa... de volta? De volta? Os 2 voos? Os 2 voos, dá uma... Dura o mesmo tempo de viagem, né? Não, dá pouca diferença. Tá, mas pouca diferença demais, né? Muita pouca diferença. Não, né? mas deixa eu acabar e depois você pode contestar o que você quiser. Harvard. Ele vai apostar com você. PhD. Uma Se quiser, a passagem. gente aposta o Fusca do Ciro. Tá ok. Se você ganhar, ele paga você. Mas você concorda que dá muito pouca diferença, não, né? E de volta. Não, calma. Não, é só... Calma, distância. Só ter calma. Pelo mapa. Pelo mapa, a pelo distância vento. de um é 12 centímetros, do outro é 6 centímetros. Deveria ser o dobro do tempo. Certo. Aí, o que eu fiz? Eu peguei esse globo que eu comprei ontem, Com a terra redonda. com a terra redonda, Só que é pra uma fazer isso loucura hoje? esse Tá com a globo. etiqueta aí. É um cara muito louco que fez isso. Aí, eu peguei um papelzinho que junta Melbourne com Santiago. Melbourne. Certo. E a outro, Santiago com Londres. E nesse papelzinho, ó, que faz aqui, é bebida, na verdade. É. Tremendo, não. Esse papelzinho veio junto a de brinde ou você que colou ele? Ele colou, porque ele fez Harvard de Eu sou porra. muito bom em colagem. É exatamente. Ele é igual. Então, pelo papelzinho, faz sentido que a Terra seja redonda, porque dá o mesmo tempo de voo. Dizem. Agora você perguntou da volta. De Santiago a Melbourne, que é quase o dobro nesse mapinha que vocês sugerem que seja o real, ele demora menos na volta do que de Santiago a Londres. Aí eu queria saber qual a explicação disso. Seria um complô das companhias aéreas que podem ficar rodeando. Já chegamos. Isso eu tenho medo das companhias aéreas também. acaba a gasolina, não sei. Eu tenho medo Eu não das sei. companhias Querem gastar aéreas. mais. Meu negócio é economia, eu só tô preocupado. Se é pra economizar, Tem muitas contas parecidas da Economizar, eu internet prefiro disso. Primeiramente, Quem fez o que isso você tem que considerar é que se você realmente acredita que você vive em um globo e ele tem uma rotação no seu próprio eixo a mais de 1.600 km por hora, você tem que pensar o seguinte: um avião saindo do Brasil e indo para a Europa, ele gasta um tempo X. Sim. Só que esse mesmo tempo X, saindo do mesmo país da Europa e voltou para o Brasil, ele um também pouco gasta diferente. esse mesmo Mas tempo X. Eu só tô querendo a coisa mais simples. Me explica por que no mapinha de vocês dá o dobro da distância, e em tempos de voo dá a mesma coisa. Tinha que ser o dobro. Ué, se é reto. Então, mas, eu não sei. o globo também não devia ser metade? Um voo Los Angeles-Nova York deveria ser metade do tempo de Nova York e Los Angeles. A Terra não estaria girando? Porque, mas ela gira nessa velocidade? Não. gira pra caralho. Pera. A terra não gira, pô. Gira Porque A terra gira. balão- A terra gira um que balão gira. sobe e desce no mesmo Não, mas lugar. assim, eu vou voltar pra lá. giro da terra. Papo de maconha. Não, mas eu não quero saber do jeito. Eu quero saber porque eu. Entendeu os dois? Quanto gira a terra? Ô, Sami, nem a sua, nem queria a fazer uma deles, dá pra pergunta. entender, cara. Eu só queria fazer uma pergunta em relação ao que vocês acreditam. Eu queria que vocês me respondessem só uma Não, pergunta primeiro simples. responde É a uma pergunta minha. simples, ó. É uma pergunta simples. Se o globo de vocês está girando a mais de 1.600 km por hora, um avião que sai do Brasil e vai para a Europa, ele gasta um tempo X. No mesmo tempo, esse avião, saindo da Europa, desse mesmo país, ele volta pro Brasil nesse mesmo tempo X. A questão de tempo é pouquinha coisa, não dá nem para perceber. E como que isso é possível em uma Terra girando a mais de 1.600 km por hora? Como que seria possível, sendo que se a Terra está girando sobre o seu próprio eixo nessa velocidade absurda, ou uma dessas viagens, o avião teria que chegar mais tarde ou mais cedo, porque ou ele teria que estar indo a favor da rotação da Terra ou indo contra. Vocês não concordam? Alô, tá Ele muito pode complexo. estar indo contra o vento, Eu só você queria vai perguntar o seguinte. Contra o vento. Contra o Um vento de Não tem 1.500. Não. Quando você, por exemplo, vou dar Não, um exemplo tá. do Eu queria só. Posso dar um exemplo? Não, eu não tô falando que isso é verdade.
quero saber o seguinte. Eu quero saber por quê. E a velocidade da Terra girando? Não, mas gira a igual Terra carrossel. plana não gira. Mas a velocidade tá girando Nossa, igual carrossel. a 1.600 km por hora. Sabe por que chega? Não interfere no tempo do voo do Não, avião? você, eu não mas você Interfere por acha causa que do gira vento. a Terra? Lógico que gira. A Terra não gira. Não gira. A Terra não gira. No próprio Eu tô eixo. questionando. Não gira também. Não, mas- Você não sabe nada. Mas na Terra plana não Universo gira. em expansão, pô. Não. A Terra não gira. Então tá tudo parado. É isso. Esse que eles falam. Eu tô Então, questionando o globo aqui, de ó. vocês. Eu tô Isso. questionando a rotação da Não, Terra. mas eu não tô falando da rotação, eu quero só que você me da explique, pizza. porque o cara fala que chega no mesmo tempo que ele vai pelo outro lado. Eu quero só saber essa explicação. Então, primeiro, Temos o que explicação? que a gente- o que a gente tem que entender em primeiro Qual o lugar? volume? Que esse globo é um desenho. Então, você fez as medições que tem sentido, mas se você pegar, fizeram um desenho, coloca lá onde eles querem colocar e pronto. Não, mas eu tô Não é falando, desenho, mas é não questão no meu globo, horário. eu quero saber do mapa de vocês. Por que dá o dobro de uma cidade pra outra em distância? Dá o dobro Certo. na régua. Uma deu 6 centímetros, o outro deu 12. É porque o mapa da Terra plana ele é um mapa real. O mapa do globo é apenas Mas, uma eu tô, teoria. mas esquece o globo, vamos só da Então, Terra mas deixa eu plana. falar, deixa eu complementar o raciocínio aqui que a gente chega lá. Vamos lá. Esse mapa que eu apresentei foi resultado de estudo de anos em que buscou trazer qual que é a verdadeira dimensão, tamanho e distância entre os continentes conhecidos. O que a gente sabe hoje é que 99% de todos os voos, eles são realizados na região central. Ou seja, você vai do Brasil para os Estados Unidos e Europa, grande círculo de aeronaves nessa parte que é muito mais próxima. Sim. Aí o pessoal eles elencam um voo, que é o tal voo Santiago, né? Sydney, Santiago, etc. Não, é Melbourne isso daí. Isso. Esse Mas tudo daí. bem, mas são parecidos. O que acontece é o seguinte, em relação a esses voos. Primeiro que o avião, ele... Sempre é Santiago. Hã? É Sempre porque, é entendi. Santiago. Pode ser que não tenha trânsito. Calma. E os protestos? Sempre a ciência é muito malaquias. É. Sim. Mandrake. Sempre quando você vai ver com essa teoria, Santiago, Melbourne. Não é São Paulo, Salvador. Não é. São Paulo, Salvador, eu tô cagando. É sempre esse voozinho que ele Exato. vem com essa conversa. E eles querem que a gente O Emílio é aceite. terraplanista. Mas vocês falaram que esse mapa. Eu não Mas sou você faz terraplanista. parte Na da verdade, série. ele não é terraplanista, mas ele é um questionador. É, Você tá lógico, questionando. claro. O Emílio, na verdade, Mas não é pra- terraplanista. mas Ele tá certinho questionando. Não, mas eu também tô questionando. Não, tem que questionar tudo. Então tem um voo. O voo, uma aeronave, ela tem horas de voo. É diferente de carro. O carro você Sim. tem um quilômetro, o marcador lá, o quilômetro, você marca lá 100, 200. O avião não, o avião é horas. Então ele tem uma autonomia em termos de voo. O que os estudos indicam existem os chamados jet streams, são as correntes de ar que são de grande velocidade em alta altitude. Isso. Particularmente o voo de Sydney ou Melbourne para Santiago, eles usam as rotas do jet stream. Mas tem nos dois sentidos, porque na ida ou na volta dá o Sim, mesmo problema. Hoje mesmo saiu um artigo recente agora do Google que eles têm os balões dele. Em uma altitude vai para leste, em outra altitude vem para oeste. Então, usando o jet stream com aeronaves que possuem autonomia de tempo, você tem um avião lá a 1.000 km por hora num jet stream de 500 km Mas por hora. consegue fazer o dobro, dobrar a velocidade, o jet ski? Porque precisaria dobrar, porque é o dobro da distância. Não precisa dobrar, porque as medidas, tudo bem que você mediu, mas Eu tem, medi. tem pequenas correções. O avião ele não vai numa linha reta. Por que não vai? Lógico que não, ele é corrigido o tempo todo. Ele pega uma rota e anda um pouco, depois ele corrige e anda um pouco. Mas Ele tem um se- trânsito também. Mas Por não exemplo, é uma linha Olha, tem reta. aqui Por um exemplo, piloto que tá falando comigo, um Quem amigo diz? É, quem? Quem diz Quem? que a distância do Sol é a distância do Sol? Como a ciência Qual diz? é o volume? Não. E a Venture Capital? Como é que o cara faz isso? Pera Ele, lá. ele faz por medição de luz. Treina. Não é isso? Observação indireta. Sou formado em Observação astrofísica Porque ele também. viu a luz, ele mediu essa Isso. luz e o tamanho do fóton, ele supõe fazendo Isso. contas Só que é o matemáticas. seguinte, você não tem como provar o fóton. Não dá pra Não. pôr a treina. Gente, Quero ver com a então. treina. treina. Põe a treina. Olha o volume. O fóton. eu ver. Como é que você prova o fóton? E o elétron? Fóton você prova porque você mede o fóton aqui. Mas da onde ele veio, a Você distância, não sabe. Você Você não estima. sabe, meu. Ó, cara, eles Paredão. falam do Horizonte também, lá naquele documentário do Daniel J. Clark. O que lá. você acha, gostam? Zuzu? Eu acho que é uma puta viagem de vocês, com todo respeito. Eu acho que é uma puta viagem, mas eu admiro porque vocês se juntam num grupo, aí vai lá, Tem uma conferência, com uma já. mina, cria uma relação. com uma Tem mina? isso, né? O grupo de vocês fortalece. Mas um é grupo mais do bem. homem. Não tem ódio dos terraplanistas. Eles vão lá e ficam discutindo uma teoria. Mas no documentário ele fala sobre o horizonte, né? Quando você olha para o horizonte, Certo. não tem um prédio lá no fundo que ele é curvo, se você estiver numa praia.
Queria que vocês debatessem sobre isso. Certo. Bom, o que acontece é que a nossa visão é limitada. Então você olha para o horizonte no mar, você não consegue ver muito além daquela distância, mas com uma câmera com bom zoom, você consegue identificar prédios e objetos que isso, tecnicamente, se a gente pegar do ponto de vista científico, há um cálculo de curvatura. Bom, a Terra é redonda, tem X de raio e, portanto, a cada mais ou menos 1 milha são 8 centímetros de desnível. O que significa que a nível do mar, na praia a nível do mar, você já deveria observar alguma curvatura. E isso não se observa. E aí os testes foram feitos. Bom, prédio a 20 km, consigo ver. Prédio a 60 km, prédio a 100 km, e não há uma curvatura que você possa perceber. Então esse é um fato científico. O que é fato? Que não há curvatura mensurável, ninguém observa. Aí eles fazem aquelas imagens lá da estação espacial, editada no computador, põe uma lente... olho de peixe e te mostra uma curva, mas você não consegue com o teu olho ou com uma câmera ver essa curva. Mas como a gente que enxerga o sol, a lua, que é longe pra boné? Então, mas é porque não é tão longe assim. Como Pensa, assim não é longe? Qual a Quem distância? consegue medir 150 milhões de quilômetros? Me pensa. Quem foi lá medir 150? Isso não existe. Então eles criaram algumas fórmulas. Antigamente falavam na época de Copérnico, o Sol está a 3 milhões de quilômetros. Depois foi para 6, foi para 9, 12... Mas os astronautas que falam que viram, se enganaram ou é mentira? Pensa, se você olhar a entrevista que o Marcos Pontes deu, que apareceu na TV, ele falou o seguinte, ele não falou se eu vi uma bola, ele falou, não, sabe que é lá de cima, dá pra ver meio arredondado, Lá a gente de vê cima alguma é diferente, coisa. bicho. Então, eles, É diferente ele lá não de fez uma cima. afirmação objetiva, não, eu vi lá que a bola uma bola está girando, ele não falou isso. Então, o pessoal, eles têm dado sinais para quem observa, e esse é o objetivo do Terraplanista, estar divulgando o assunto, porque quando você começa a observar, você começa a ver que a estação espacial é uma farsa, porque há os erros de gravações, há sinais de cabo, há sinal de manipulação digital, são coisas que normalmente passam desapercebidas. A gente não fica pensando assim, nossa, será que isso é falso? Você não vê, mas quando a gente começa a apontar, dos vídeos da estação espacial, o cara deixou cair um parafuso. Não, vou abrir isso aqui. Pô, caiu um parafuso. Peraí, o cara tá flutuando, tudo flutuando, caiu um parafuso. Então essas coisas parecem... É o show de passam Truman. desapercebidas. Mas o que... Quando você voa... Você acha que a Terra é muito maior do que ela é? Por exemplo, porque se você pensar bem, que nem a gente estava falando aqui, que a gente estava falando que a ciência também, ela comete muitos erros, não é? Nunca é a certeza, até que vem uma outra tese, Isso. que é o que vocês estão fazendo. Vocês estão refutando essa tese que a gente aprendeu desde pequeno. Então, com o terraplanismo, tem gente que acredita ou não acredita, não vai mudar a vida de ninguém isso. Mas, por exemplo, o Colombo, quando o Colombo saiu de lá, na época, falaram, pô, você é louco porque vai lá e vai... Caiu. E ele descobriu a América, ele descobriu um novo mundo. Vocês acham que depois... Vocês acham que a Terra... ela é maior do que essa representação que você tem aqui, ó? Pode ser que seja maior? Então, Porque ela está em planos, né? O que nós temos aí de dados? Eu gosto de trabalhar com dados, com informações concretas. Então nós temos conhecidos os continentes, todo mundo sabe que tem uma América e tem uma África, e temos as chamadas bordas da Antártida, que são a parte branca, que é o entorno. O que já foi... Mas de lá não passa? Então, o que conseguiram fazer, eles conseguem se aprofundar nessa... Que lá tem terra, não é só gelo na Antártida, tem terra, tem pedra, tem tudo, tem montanhas. Então eles conseguem andar de 1.000 a 2.000 quilômetros e eles encontram uma barreira técnica. Porque a região da Antártida tem muitas montanhas. Então você andou 1.000 quilômetros, tem montanha, você passa. Você anda mais 500, tem mais montanhas. Então chega a uma distância de mais ou menos 2.000 quilômetros que eles não conseguem mais. E as expedições já antigas que foram feitas, eles chegam próximo ao paralelo considerado chamado 90, que é o limite técnico. Então a partir daí, possivelmente tem alguma coisa. Qual é a mas análise? não O que você acha? Eu acredito no chamado plano infinito, que tem mais terra. Tem mais terra. Pode ter uma barreira para conter o ser humano aqui, para ficar preso. Agora mas me é fala possivelmente uma doma. Agora me fala. Tipo Eu um domo. acredito Que que a gente essa chama. criação que a gente vê aqui, essa criação que a gente vê aqui, eu acredito particularmente que essa criação que a gente vive aqui e a gente enxerga com os nossos olhos são apenas 10% da criação do Criador. Você acha que tem Qual é a mais relação coisa? E o dia e noite? Eu acredito que além da borda Fala um pouquinho. existe mais coisas que o Criador, Existem ele muitas- só vai revelar Isso é isso. do Simpsons. Então, mas- Existem muitas histórias de que o Hitler ele fez um esforço absurdo para chegar na Antártida, onde fica a região da Patagônia, porque eles acreditavam que tinha uma passagem
que tinha uma passagem para outro mundo, que tinha uma saída. Então a gente não descarta isso, que pode ter tipo um portão, Igual no show Agora, de Truman por exemplo, também. Show de a Terra Truman. está aqui, certo? Certo. Vamos pegar lá esse exemplo que a gente tem, porque tudo que está na imaginação está na nossa cabeça. O que tem embaixo da Terra? Isso, Mais terra. essa é a Solo, os fundamentos, a base, existe Magma, uma base concreto. estrutural que a gente só sabe que tem terra e rocha, porque o ser humano só conseguiu perfurar 12 quilômetros de profundidade, não consegue ir mais abaixo do que isso. Então a gente sabe que 12 quilômetros é de pedra e solo. E aí esse lava. disco E vai fica meio embora. flutuando no universo, como é? Não, Não, o disco ele não flutua no universo. A Terra, ela é estacionária. Entendeu? Então, mas o que sustenta? O próprio solo, tem solo para baixo que ninguém sabe, nem a ciência sabe até onde E dia e vai. noite? É dia 15 Entendi. de noite no Japão. Isso eu não É entendi. coisa que não é comprovado. Tem alguém da Não existe NASA, isso. tem algum cientista, algum cara que já falou A uma NASA- tese, a entrou NASA- e foi... Não tem Deixa eu lá falar. um cara, A algum cara NASA- que era cientista e falou sobre a Terra plana? Que ela Eric Doller é um deles, que era pesquisador, também foi colocado à parte e questionou a estrutura do Sol, diz que o Sol é elétrico, é como uma lâmpada, que não tem nada de bola de hélio. Imagina uma bola de hélio de milhões e milhões de quilômetros em combustão. É uma luz em o fusão. Sol? É uma luz, uma lâmpada, literalmente. Como que você pode Ilumina acreditar a que o vida. Sol é uma bola de desliga fogo? na tomada. E a estrela? É tudo lâmpada? Não, É tudo Se ela lâmpada. queimar, A ciência moderna, ela explica que o Sol é uma bola de fogo e está altamente... Tem até o funk, Ele se sou eu, alimenta bola de sozinho fogo. lá no espaço. Como que uma bola de fogo, ela pode se alimentar no espaço sem oxigênio, sendo que o fogo precisa do oxigênio? Cara, vocês falam tanta coisa que eu concordo É. com tudo. É tipo Ciro Gomes. Ou parece Boa que a gente tá pergunta. chapado. Qual é o volume? Qual é o volume? Boa Repare bem. pergunta. Não, mas eu quero saber Repare bem. Japão. Como é Repare que a bem. bola de fogo Eu não quero se alimenta de oxigênio se não tem oxigênio? Em carvão. Um dos fatores principais do fogo existir é o oxigênio. trouxa. Vai encanado. Vai lá com a churrasqueira. Você já estudou o triângulo do fogo? Esse eu já Você estudei. já estudou o triângulo do fogo? Ele explica aí. que o fogo, para existir, para o fogo ser fogo, ele precisa primeiramente do oxigênio. Certo? É um dos fatores principais. Como que o Sol se alimenta da onde? Se lá em cima. Trazer quem E a manja, chama nós vai é pra tudo onde? rudo. A chama fica pra cima ou pra baixo? No Japão. É sempre pra cima. Tem que trazer aqui e fazer um debate. Cara, fala- Deixa eu fazer a pergunta então da Lua, porque tem as fases lunares Lua. que dizem que é a sombra, né? O Sol bate na Terra, esconde e reflete na Lua. Por isso que ela brilha, como você disse, e por isso que tem as fases, que às vezes é o ângulo da Terra. Se fosse isso mesmo e a Terra fosse plana, não seria só uma linhazinha, só o sinarzinho, Neiva? Não, porque o que acontece? A Terra está embaixo, o Sol e a Lua estão em cima. O Sol e a Lua estão relativamente bem próximos um do outro. Certo. Não há condições físicas que a Terra fique entre o Sol e a Lua. Isso simplesmente não acontece. Você vê o Sol passando em cima, você vê a Lua passando em cima e E ponto. como que a gente vê a Lua daquele jeito? É Porque minguante, a Lua, crescente? tem o código de Saros, que é um código antigo lá dos sumérios, 3.000 anos atrás, que ele já determinava quais eram as fases da Lua. E ela tem esse comportamento. Quando a Lua está próxima do Sol, o que é exatamente inverso do que a ciência diz. A ciência diz que o Sol ilumina a Lua. Só que quando a Lua está próximo do Sol, por exemplo, na Lua crescente ou minguante, ela está parcial. E essa semana agora que está a Lua cheia, a Lua está... À noite, o Sol já se foi, o Sol desapareceu e a Lua está inteira aqui aparecendo. Quem está iluminando Mas no a Lua, na Japão, verdade? aqui é de dia, do Japão é de noite. Por que acontece Porque, isso? por exemplo, agora, mas só para concluir a questão da Isso, Lua. isso. Então, a Lua, ela tem as suas fases, ela vai circulando como está aparecendo agora, aí, quem puder acompanhar no vídeo. Olha lá, ó. Então, agora, quando a Lua está distante do Sol, ela está cheia, ela está totalmente iluminada. Certo. E ao se aproximar do Sol, contrariando a ciência, ela se perde a iluminação. E o Ela eclipse? perde a aparência dela. Ah lá. Eventualmente, a Lua passa em frente ao Sol, porque eles estão próximos. Como é que você vai ter um eclipse? O Sol a 150 milhões, gigantesco, a Lua a 300 mil quilômetros, tamanho É bem tipo menor. o mundo de Truman. lá. tem Eles lugares falam solares, isso, justamente, é um tipo cenário, show de Truman. o show de Truman. Exatamente o show É de tipo Truman. o show de Truman. É como ó. se fosse um cenário. Posso fazer uma pergunta sem desrespeitar vocês? Eu tenho a impressão que vocês combinam. É o que parece, né? O que é a combina impressão. como? Vocês vão lá no Eu intervalo aceito. e começam a A roupa. rachar o bico. Mas A eu sei roupa. que tem um estudo que vocês pesquisam. Quando eu vi o documentário lá do Shaquille O'Neal. Não, eu sei, tem vários. Tem vai várias discutir com o celebridades pra Shaquille caralho. O'Neal. Não, é porque Ué, parece mas que vocês não, estão falando assim, por puta, quê? Não, chega, mas porque você não
deixa de ser um grupo que errava vocês uma se cesta. formam e um troca a pesquisa com o outro. Nos Estados Unidos, isso começou com o cara que começou a publicar isso no YouTube e aquilo viralizou. Como que é a fonte de pesquisa de vocês? Eu queria saber de onde que vem as pesquisas, Então, o que se é aconteceu pela o que internet. aconteceu com o YouTube é o seguinte, sempre existiram os terraplanistas, sempre existiram as pessoas que entendiam que o homem nunca foi à Lua, sempre existiram os questionadores. Mas esse pessoal não tinha voz no jornal, numa revista, muito menos numa televisão. Então o YouTube... Os interesses. Exatamente, do sistema. Agora, o YouTube e outros canais da internet em si permitiu que você pegue um livro e compartilhe. Gente, eu tenho um livro aqui, ó, de tal cara que fala que a Terra é plana. Boa Eu tenho um resposta. livro aqui que tem um outro ponto de vista. Então, o que nós trazemos é outros pontos de vista. E dentro desses pontos de vista, a gente procura chegar em alguns pontos em comum. Afinal, a Lua é redonda ou não é? Ela é um disco ou é uma esfera? Nós procuramos até para passar para o público uma informação mais precisa e entender o que realmente é. Porque o que aconteceu é que a verdade foi suprimida, eles não falam a verdade. Certamente, a NASA, as agências espaciais sabem exatamente o que é, sabe bem melhor a distância, sabe um monte de coisa. Só que eles ficam criando uma fábula, né? E insistem nessa fábula. Qual o interesse? Porque tem bilhões de reais que... A NASA por ano está consumindo 80 bilhões de reais. Pensa, tanto de dinheiro. Mas é com um que, monte de gente. sendo que plano ou dinheiro. redonda, qual que é a diferença? O que O que eles ganham? Mas eles ganham sustentando que é um globo. O dia que a NASA falar que, olha, não conseguimos fazer viagem espacial, Cai a casa. eles vão ter que fechar as portas. Não Cai é a interessante. casa. O homem não foi pra interessante. Lua. Certamente não. Não é interessante Ah, pra beleza, NASA eles é isso que eu revelar que queria a ida à chegar. Lua é uma mentira. Eu já Porque a observei própria muito viagem... a Lua, Olha tirando lá. fotos. Eu tirei fotos da Lua, observo a Lua com zoom. Não há um sinal qualquer, não há um tracinho qualquer Que você tem uma possa bandeira lá. identificar. Cara. A própria NASA ela é patrocinada por milionários para bancar essa mentira da ida à Lua. A própria Porque o suposta Império a Norte-Americano própria quer dominar suposta o mundo. viagem à Exatamente. Lua, a Vai própria ganhar a suposta guerra viagem à Lua, espacial. eles se contradizem. Por exemplo, o astronauta que fica lá em cima da Lua, lá na Lua, se vocês forem ver, existem 4 sombras do astronauta lá na Lua de diferentes posições. Hollywood. Como que pode Hollywood. existir 4 sombras os caras do fizeram no astronauta, estúdio, sendo que a única fonte de luz ali era o Sol? Então existia 4 Sol ali em cima? Então, Faz sentido. vocês falam aqui no mapa medidas absolutas. Quem que fez essa medida absoluta e por que vocês não têm uma foto? Eu tava pesquisando, eu vi que o tal de Mad Mike lançou um foguete, ele se lançou no foguete pra tirar uma foto lá de Vou cima. fazer uma pergunta diretamente Peraí, deixa eu pra só terminar a pergunta Você aqui. tem fotos reais da Peraí, Terra? deixa eu só terminar a pergunta aqui. E aí ele se lançou no foguete, falou que ia tirar uma foto lá de cima e não provou nada, voltou, quase morreu, coitado. E essas medidas absolutas, quem que determinou? Essas medidas absolutas foram encontradas a partir da análise do mapa dos dados cartográficos existentes. O que acontece? Se você pegar um atlas hoje, o mapa de São Paulo ele é preciso. O mapa local da região ele é preciso. Apenas e somente no globo é que eles distorcem tudo. Se você pegar um mapa dos Estados Unidos ou um mapa dos Estados Unidos, tem um formato. No globo eles colocam outro, porque eles têm que ajustar os continentes. E isso as pessoas aprenderam na escola, Certo. de que o globo é uma representação, que não corresponde. Todo mundo sabe que o hemisfério norte fica maior do que o sul, essas coisas todas. No mapa absoluto, eu procurei trazer essas fontes micro e fazer um macro mais correto. Você ou que seja, montou esse mapa. Eu que montei esse mapa. Mas o meu papelzinho foi em Sóbrio. cima desse mapa. Só continuando da Lua, como que a bandeira na Lua, ela pode se movimentar daquele jeito, tremulando, sendo que a própria NASA explica, e a ciência moderna explica, que na Lua não existe oxigênio nem vento. Como que as pessoas podem acreditar numa situação Não, dessa? quero ver ele mostrar a estrela. Ó. Eu quero ver tirar foto lá Vai de lá, cima. gordão. Mas é que Eu? existe um limite técnico, você não consegue tirar uma foto de todo mundo. O mundo é muito grande. O Google Maps, como ele é feito? Eles fazem fotos com aeronaves, pequenas fotos da região e monta, igual um quebra-cabeça. Mas quando você